Salve, nação rubro-negra, boa noite para todos vocês, chegando para mais uma live informativa nessa quinta-feira à noite. Amanhã, 11h40 da manhã, estaremos aqui ao vivo com convidados para falar sobre todas as informações do clube mais querido do mundo e daquele também que passa raiva na gente, né? Mas, enfim, hoje teve a coletiva do Marcos Braz, um esclarecimento, na verdade, por parte dele, do que aconteceu. A gente vai trazer aqui não as falas em si, mas algumas informações dos bastidores sobre essa reunião. Tem também informação atualizada sobre a questão do Bruno Henrique e o interesse do Palmeiras no nosso atacante, recuperação a todo vapor do Arrascaeta e do Luiz Araújo, como funciona hoje o Conselho de Futebol do Flamengo, quem pertence, além disso, os gastos do Flamengo para técnico, outras informações também sobre o Maracanã. Cara, tem bastante coisa. Resumindo aqui para vocês, então deixa o like, é muito importante, se inscreva no nosso canal, você não é inscrito, se inscreva, você que já é inscrito, confirma se está tudo direitinho aí aqui abaixo e também ativa o sininho e compartilhe os nossos conteúdos, tá bom? Vamos lá para a primeira informação. O Eric Faria, hoje, ele no Sport TV, trouxe uma informação importante e deixou claro que em depoimento à polícia na delegacia, o Marcos Braz em nenhum momento citou que o torcedor havia ameaçado ou havia proferido aquelas palavras que ele disse na coletiva, o soda-se a sua filha, né? Utilizando aqui um outro nome para vocês entenderem. E no depoimento para a polícia, no mesmo dia, ele não falou isso, nem proferiu essa situação. Então, tem informação desencontrada, obviamente, aí, para ser sanada dos dois lados. Os bastidores de hoje, quinta-feira, a respeito disso, antes de ter essa coletiva, Landim, o próprio Marcos Braz e alguns membros que eu vou atualizar para vocês do Conselho de Futebol do Flamengo se reuniu antes do treino, antes dessa coletiva, pela manhã, para debater sobre o momento do futebol, para debater sobre o futuro do Sampaoli, que não fica em 2024, isso aí já é certo, né? Tem que saber agora quando sai, se ele sai dia 25 de setembro, segunda-feira, se ele sai antes de acabar o ano, se ele sai somente nas férias, enfim. Isso aí ainda está sendo ajustado pela diretoria. E, além disso tudo, foi também conversado sobre os próximos rumos de reformulação. Detalhe, nação rubro-negra. Em nenhum momento, entre Landim e Marcos Braz e o Conselho de Futebol, foi falado sobre as circunstâncias que aconteceu da agressão de ontem. Pelo contrário, o Flamengo continua defendendo o Marcos Braz com unhas e dentes, mesmo sem ter ainda todas as provas e todo o feedback, né, do shopping, as imagens, a questão da polícia, enfim. E, a princípio, o Marcos Braz, como ele mesmo falou na coletiva hoje, em nenhum momento foi conversado com o Landim sobre a sua demissão, em nenhum momento foi conversado sobre afastamento, exoneração, qualquer coisa parecida, e ele permanece em 2024, e detalhe, ele vai ser novamente um dos responsáveis para essa, entre aspas, reformulação da próxima temporada. E o Conselho de Futebol do Flamengo hoje é composto pelas seguintes pessoas, tá? Tem o Reinaldo, o CEO do Flamengo, Diogo Lemos, também ele já conhecido, Bernardo Amaral, que é o vice-presidente de planejamento, o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, e o Spindel, que é o diretor executivo. Nesse conselho de futebol, nesse grupinho do conselho, tinha o Felipe Bueno também. Só que o Felipe Bueno, para quem não sabe, até o Vene Casagrande trouxe aí, né, essa informação, o Felipe Bueno, ele é aliado do BAP. E o BAP, cara, o BAP tá num viés contra o Landim. E aí o Felipe Bueno não participa mais desse conselho. Observa como as coisas acontecem internamente no Flamengo. Depois dessa reunião, o Marcos Braz teve a coletiva normalmente e tratou também sobre alguns conteúdos. Até pensando na saída de treinador, o PVC Oliveira, ali no UOL Sport, ele trouxe um levantamento que, com essa diretoria de 2019 para cá, já foram gastos 37 milhões de reais somente em demissão de treinador. E se demitir o Sampaoli, que é o que provável vai acontecer, pode colocar aí entre 12 a 16 milhões de reais a mais. O Flamengo pode ultrapassar 50 milhões de reais somente em multa de dispensa de treinadores que o Flamengo tem feito com frequência. Lamentável, né, meus amigos? Essa é a bagunça, essa é a desordem, esse é o amadorismo. E amanhã, 11h40, ao vivo, a gente vai comentar bastante e vai debater sobre essas informações e outras mais para passar para vocês.
Questão e caso do Bruno Henrique. Que o Bruno Henrique ainda não se acertou com o Flamengo, é fato, mas o Flamengo deve entrar com essas conversas na próxima semana, assim que passa aí domingo a final da Copa do Brasil. Mas a ESPN trouxe uma informação importante de que o staff do Bruno Henrique está sendo procurado por alguns clubes, e um desses clubes é o Palmeiras, só que não foi só procurado. O Palmeiras sinalizou uma proposta para o staff do Bruno Henrique, colocando 2 anos de contrato, com a possibilidade de extensão automática por mais um ano, com metas se forem alcançadas. Além disso, colocou também para o Bruno Henrique um salário altíssimo, né, dos padrões ali próximos ao que Dudu e companhia ganha, além do pagamento de luvas, segundo a ESPN, e também, além de outros prêmios mais aí que ele pode conseguir de acordo com o que for alcançado no decorrer da temporada. Então, assim, o staff do Bruno Henrique está ciente dessa proposta muito vantajosa do Palmeiras, mas antes de tomar qualquer decisão, antes de dar uma resposta, vai primeiro conhecer a proposta final do Flamengo. O Flamengo fez uma proposta, foi recusada, o staff do Bruno Henrique fez uma contraproposta e o Flamengo vai sentar para conversar assim que passar a final da Copa do Brasil. Além do Palmeiras, lembrando que Grêmio, São Paulo, tem alguns times de fora, como times turcos aí, que também está de olho nessa situação e na finalização do contrato do atacante, aí, dos atacantes, de um dos atacantes, na verdade, né, mais importante dessa história rubro-negra, tá? Outro cara também fundamental, pensando domingo, é o Arrascaeta. O All Sport, ele trouxe a notícia de que o Arrascaeta hoje, mais uma vez, treinou com o grupo do Flamengo e as chances do Arrascaeta ir para o segundo jogo contra o São Paulo sobe de grau, né? Começa a aumentar aí a questão dele ser titular. Claro que ainda vai ter mais 3 treinos, basicamente, com objetivos aí da sessão que eles precisam ser feitos, Arrascaeta e Luiz Araújo, com os treinos também, entre aspas, táticos, técnicos, mas a gente vê que na prática isso aí não está acontecendo nada com o Sampaoli. E provavelmente ali para sábado, para domingo, ou domingo, na verdade, domingo pela manhã, né? Pelo que a gente apurou, o Sampaoli e a comissão técnica e o departamento médico, todos ali juntos vão decidir se o Arrascaeta já entra de cara de titular, se o Arrascaeta entra no banco de reservas e vai vai ser acionado no decorrer do segundo tempo. Essa decisão ainda não foi sacramentada, mas ele está realizando as sessões aí em 3 turnos da mesma maneira, manhã, tarde e à noite na sua casa, para fazer esse cuidado intensivo para que ele esteja pelo menos um pouco no sacrifício à disposição desse jogo importantíssimo que dita muito o que vai ser o decorrer do final dessa temporada, tá bom? Outra informação importante para vocês, a questão do Maracanã, veio do Rodrigo Matos. O Flamengo já vai fazer alguns testes para implantar aquela questão de reconhecimento facial e a CBF, inclusive, pediu para que o Maracanã fosse o piloto dessa implantação, segundo o Rodrigo Matos, e o Flamengo está acelerando esse processo agora da instalação. O objetivo do Flamengo, segundo aqui a matéria, o objetivo do Flamengo é emplacar esse sistema agora no final de 2023, pelo menos ainda em fase de testes em alguns setores, como o Maracanã Mais, né, que é um dos setores ali mais caros do estádio, e aí, com o tempo, ir fazendo isso de uma forma gradual, se estendendo também para outros setores. O objetivo principal, que foi solicitado ao Flamengo através da CBF, é garantir que o torcedor tenha um nome no ingresso, de fato, entrando no estádio. E aí, aqueles problemas que possam ocorrer, tá ali, né? O rosto do cara para punir CPF, em vez de ser CNPJ, enfim, algumas mudanças que podem acontecer. Então, nessa situação, nessa circunstância, o clube pode ter 2 ganhos aqui. O combate à questão dos cambistas. Se seu nome não estiver no ingresso e não for ali compatível ao seu rosto, alguma coisa está errada, aí você comprou no cambista e tudo mais, então é uma das intenções. E o segundo motivo é implantar um critério de assiduidade na compra de ingressos, que é também para controlar aí, de uma certa forma, esses fatores que a gente está pontuando aqui ainda para vocês na nossa live informativa, tá bom, galera? Além disso, tem falado muito sobre a questão do Jorge Jesus e tal. É um assunto bem chato, eu nem coloco em título, nem coloco em capa, porque não tem nada. Vocês podem observar, eu não coloquei desde quando saiu, ou foi ontem, ou foi antes de ontem, porque não tem nada. Infelizmente,
é um assunto que sempre volta à tona no Flamengo, tá? Mas só a título de informação rápida para vocês aqui, o jornal saudita falou que Jorge Jesus vai ser demitido em breve. O site português A Bola falou que a diretoria do Al Hilal está muito insatisfeita com o trabalho do Jorge Jesus até aqui, mesmo com pouco tempo. E a equipe do Al Hilal empatou hoje com Jamik, uma coisa assim, né? O nome é um pouquinho difícil, mas enfim, teve um empate hoje de 1-1 e a diretoria continua aí com o desejo de se despedir da sua equipe técnica. Com isso, como eles não estão bem na Liga dos Campeões e também empatou recentemente, né, com outro clube aí nesse torneio, e pelo fato do futebol estar bem sofrido de uma certa forma, o jornal saudita, já o Rudi Garcia também tinha falado recentemente, e também teve a informação sobre a questão aí da comissão técnica não estar feliz, não estar satisfeita com o trabalho do Jorge Jesus. Teve uma notícia também, passando aqui sobre o Jorge Jesus para vocês, essa informação veio do Caleb Al-Hussam, do jornal saudita, tá? Até botando assim, está analisando demitir o Jorge Jesus e colocar o Mohamed Al-Shayobi como interino, enquanto acerta com o novo treinador, tá? Essa informação saiu há pouco tempo. E aí, complementando para vocês, sobre esse assunto também, para não ser muito extensa, teve até deixa eu ver se eu acho aqui, porque teve também um comentário de uma pessoa do staff do treinador que conversou com alguns jornalistas, com o Matheus Leal, e disse o seguinte: antes do Sampaoli, conversamos com o Flamengo sobre o retorno do Jorge Jesus, só que para mim ficou claro que o Landim não quer o JJ. Pode ser somente agora, né, se referindo agora, pode ser notícia plantada de quem quer fazer frente a ele, fazer frente à presidência, né? Vem da Itália, falando do Rudi Garcia, né? Sim, mas é algo muito comum nesse meio. Então, assim, uma pessoa do staff do Jorge Jesus deixando claro que ele poderia ter vindo antes de ir para o Al Hilal, mas o Landim não manifesta nenhum interesse, o Landim não quer, a princípio, segundo essa pessoa do staff, né, o Landim não quer o retorno aí do Jorge Jesus. Só essa informação complementar, bem rápido e breve aqui para vocês ainda nessa live informativa, tá bom, galera? É isso, deixa o like, se inscreva no nosso canal, compartilhe quem puder, ative o sininho e participe com a gente também amanhã, 11h40 da manhã. Deixa aqui abaixo o seu comentário sobre tudo que a gente falou. Saudações, isso aqui é Flamengo.